O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Quarta aula de economia moderna. Conforme nossa promessa feita na aula anterior, vamos prosseguir analisando esta matéria, um tanto difícil, sobre as relações das cifras, dos preços e dos valores dentro da economia capitalista, que é a moderna. Ora, a economia pode ser olhada estática, dinâmica e cinematicamente. E a economia capitalista, olhada dinâmica e cinematicamente, nós sabemos que ela não pode, como qualquer economia olhada deste ângulo, não pode permanecer fixa. Ela tem que evoluir, ela tem que adaptar-se à proporção que se desenvolve a própria sociedade. A economia acompanha o desenvolvimento histórico e sociológico da própria sociedade. Consequentemente, como os valores econômicos são valores relativos, e sendo eles, como nós vimos, as realidades da economia, elas também, por sua vez, devem evoluir. Elas são, consequentemente, variáveis, à proporção também que varia cinemática, dinâmica e cinematicamente a própria economia. Se as cifras forem a tradução exata das realidades da economia, como devem ser, esses valores devem seguir, consequentemente, também essas variações, porque se os valores permanecessem estáticos, enquanto a economia varia dinâmica e cinematicamente, haveria falseamento. Eis aqui o ponto, é que esses valores podem ser manejados, podem ser dirigidos de modo distinto da variação dos valores. Eles podem falsear a economia. Assim, dentro do regime do capitalismo liberal, as cifras e também, consequentemente, os preços surgem como algo convencional e não seguem uma lei econômica precisa e nem sempre respeitam as variações do valor. Por isso que existem modificações de preços e de valores provocados por modificações de cifras nas trocas e nos escambos do capitalismo. Vamos, por exemplo, raciocinar simplesmente com alguns casos. Se, por exemplo, modificamos o tempo que mede o trabalho, sem tocar no número da produção, nem na cifra do salário, então o que aconteceria? O preço da hora de trabalho, portanto, do salário horário,
variaria em sentido inverso do tempo. O preço da unidade de produção não variaria. O valor dos três elementos variaria. O mesmo se daria se modificasse o preço da hora de trabalho ou do salário horário. Se modificamos o número que mede a produção sem tocar no tempo do trabalho nem na cifra do salário, então o que aconteceria? O preço da hora de trabalho, portanto do salário horário, não variaria. O preço da unidade de produção variaria no sentido inverso do número. O valor dos três elementos variaria. E a mesma coisa aconteceria se modificasse o preço da unidade de produção. Mas se nós modificamos, por exemplo, a cifra que mede o salário, sem tocar no tempo do trabalho, nem no número da produção, o que aconteceria? O preço da hora de trabalho, portanto, do salário horário, variaria na mesma produção que a cifra do salário. O preço de unidade de produção variaria igualmente. O valor do trabalho e o da produção, permanecendo independentes da cifra do salário, não variariam. O valor do salário em relação a essa produção não variaria, mas não seria a mesma coisa em relação às outras produções. De modo que, na verdade, se nós consideramos as relações de cifra com valor que existe entre o poder e o poder de compra do salário, então nós vamos ver o seguinte: o poder de compra é a cifra de produção que o salário permite adquirir e é medida pela cifra do salário. O poder de compra é a quantidade de produção que o salário permite adquirir, consumir ou escambar e constitui o valor do salário. Então, decorrem daí uma série de corolários importantes. Os preços unitários dos produtos, sendo função dos preços do salário, resultaria daí que, para um trabalhador, o valor do seu salário é inversamente proporcional à cifra do salário dos trabalhadores que produziram as unidades de produção que seu salário permite escambar ou adquirir. De maneira que, se a modificação das cifras de trabalho é feita desigualmente nos diversos setores da produção de um país, não somente o poder de compra dos salários modificados variará no mesmo sentido que a sua cifra, mas o poder de compra desses salários, capacidade de compra, variará igualmente nesse mesmo sentido. Ora, por definição, nós vimos o seguinte: a potência de compra do salário, portanto, seu valor, não deve ser falseada pela intervenção de cifras. Por conseguinte, se modificamos arbitrariamente, de modo abusivo ou numa proporção diferente, quer a cifra do preço horário do trabalho, quer a cifra do preço da unidade de produção, quer a cifra do salário horário, quer uns, quer outros, nós falseamos o valor do salário. Então,
o valor do salário não pode ser mantido, senão quando as modificações dessas cifras são feitas para toda a nação e na mesma proporção. Bom, como os valores, na realidade, são variáveis, daí resulta que os valores relativos desses valores variarão, por sua vez, no curso da evolução da própria economia. De maneira que o equilíbrio de uma economia é um equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio que resulta do jogo relativo desses valores. E, consequentemente, vai surgir um novo valor econômico. Um valor que surge desse equilíbrio, que nós vamos chamar de valor de equilíbrio. Então, sintetizemos o que foi examinado até aqui. Das cifras resulta o preço. O que resulta dos valores da economia é o valor de equilíbrio. Os valores variam com o tempo. Daí, então, resulta o seguinte: a cifra deve respeitar o valor. O escambo capitalista deve obedecer às leis da troca. O preço deve ser a tradução momentânea do valor. E o capitalismo tem de ser dirigido para o valor de equilíbrio. Mas como acontece que o capitalismo liberal, dado as suas condições individualistas, não se preocupa com esse valor de equilíbrio e, por isso, falseia a própria economia, então surge a ideia de organizar-se um capitalismo dirigido. Um capitalismo que assegure a direção das cifras e dos preços. Um capitalismo que estabeleça as leis do valor de equilíbrio. Que estabeleça uma economia que, embora evolua no decorrer do tempo, ela vá se adaptando automaticamente às variações da própria evolução da sociedade humana. E como o capitalismo, para ser justo, ele tem que respeitar as leis da troca, as cifras, não pode trair a economia, não pode falsear os valores, e as suas cifras e o preço deve ser a tradução exata do valor. E como há necessidade de um valor de equilíbrio, e a observação dessas leis do valor de equilíbrio, para assegurar uma direção racional do capitalismo, então julgou-se que o Estado era o organismo mais capacitado, aliás, o único capacitado para realizar esta função
Daí nós assistirmos hoje um neocapitalismo estatizante, um Estado que se torna supercapitalista e que também quer assumir as funções de regente do capitalismo e que quer evitar que ele, impedir que ele falseie as leis da economia. Mas tem acontecido o inverso. Esta mesma superorganização, este superpoder, termina por falsear a própria economia e ser um fator de perturbação econômica, porque nem sempre ele visualiza do modo devido os fatos da economia. E as providências que ele usa não são providências propriamente econômicas, são providências mais de caráter político. E acontece, então, que busca instrumentos e processos que falseiam a própria economia, obrigando a sociedade a viver dentro de um pseudo-equilíbrio econômico que nada mais oculta do que ou um pântano, ou um recesso, ou uma estagnação, ou então um falso progresso, um falso desenvolvimento, cujas consequências, tanto de um como o outro, são amargas. Sobre isto, estamos prontos a comentar, segundo as perguntas que nos desejarem fazer. E aqui terminamos esta quarta aula de economia, terminando esta matéria que é a mais difícil do assunto. Daqui por diante, os temas são fáceis, porque é muito fácil depois compreender o desenvolvimento da economia quando nós sabemos como se falseiam as leis e como se evolui dentro das realidades econômicas.